O plano de contingência ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos nossos produtos deve ser apresentado até amanhã. A informação foi dada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que ainda disse que o governo deve oferecer auxílio às empresas afetadas por essas taxas a redirecionarem os seus produtos para outros países. Bom, é algum caminho aí que está surgindo sobre o que virá nesse plano. Thaisa Medeiros, conta, vai ter uma apresentação, detalhamento? Você está aí no Palácio do Planalto. Qual é a ideia para a gente ficar sabendo melhor como é que o governo vai socorrer esses setores e trabalhadores? Oi, Tainá, boa tarde para você, Uribe, a todos que nos acompanham. A ideia é realmente essa, fazer uma apresentação ponto a ponto desse plano de contingência, porque são diversas medidas, diversos setores que vão receber essas estratégias que foram elaboradas pelo governo e por isso, então, ele deve ser detalhado conforme assim que for anunciado. Então, hoje mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fez essa entrevista à rádio Alvorada FM e mencionou que a expectativa é que o plano seja divulgado até amanhã, nesse formato, então, de uma forma mais detalhada. E aí também ele trouxe algumas informações que hoje o presidente Lula pretende fazer mais uma reunião nos moldes da que ocorreu ontem, até às 8 horas da noite, com os ministros envolvidos na elaboração desse plano, para mais uma vez aparar as arestas, alinhar os últimos detalhes desse plano de contingência para os setores mais afetados pelo tarifaço. Rui Costa, então, detalhou isso e falou sobre os novos mercados. Era uma estratégia que já vinha sendo ventilada aí pelo governo, de seguir explorando a possibilidade de abertura de mercados para essas exportações, e ele disse o seguinte, que ele teve uma reunião essa semana com a Índia e com a China, justamente nesse sentido de buscar expandir aí essa exportação, que iria para os Estados Unidos, mas que agora busca novos destinos. E o ministro disse que o governo deve oferecer um auxílio para essas empresas que desejem fazer essa expansão de mercados. Então, ajudando a mapear esses novos mercados e também com as novas exportações. Tudo isso foi dito nessa entrevista hoje mais cedo. Também terminou sem definição ontem aquela reunião, vale a gente relembrar. A reunião, que durou cerca de 2 horas aqui no Palácio do Planalto, que contou tanto com o presidente Lula, quanto com o vice Geraldo Alckmin e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terminou sem uma data para ser anunciado de fato esse plano de contingência, sem nenhuma fala à imprensa. Então, a gente segue sem detalhes maiores a respeito desse plano de contingência, mas o que sabemos até o momento é que contém linhas de crédito, contém a possibilidade de compras governamentais, especialmente para aqueles setores que têm itens perecíveis, como é o caso, por exemplo, dos pescados, que é o carro-chefe aí do estado do Ceará. O governador Eumano de Freitas veio, conversou com o vice Geraldo Alckmin várias vezes para tentar achar um novo mercado para os pescados. E, além disso, também tem a questão do adiamento dos impostos por 2 meses, semelhante ao que foi feito na época da pandemia de Covid-19, para dar mais um alívio, então, para essas empresas. Esse plano que está sendo elaborado por 4 ministérios, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é chefiado por Alckmin, a Fazenda, o Ministério das Relações Exteriores e também pela Casa Civil. Mais uma reunião, então, deve acontecer hoje, sem horário definido. O Rui Costa trouxe essa informação também nessa entrevista e a gente, é claro, vai acompanhar tudo por aqui. Volto com vocês. Obrigado, Thaisa, pelas informações. Eu apurei, inclusive, que Lula já pediu para os ministérios elaborarem uma medida provisória. O foco deve ser uma medida provisória para que tenha efeito imediato, para que essas medidas cheguem nesses setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump, para que não haja atraso. Uma medida provisória para depois ser transformada em projeto de lei pelo Congresso Nacional. Hugo Mota e Davi Alcolumbre já disseram que serão medidas que terão prioridade na pauta do Poder Legislativo.